Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também na rede social no Facebook. O número de doentes internados com Covid-19 atingiu um novo máximo nos Estados Unidos. Há mais internamento do que há um ano no primeiro inverno pandémico. Só 63% da população dos Estados Unidos está vacinada. Nunca os Estados Unidos da América tiveram tantas pessoas hospitalizadas por Covid-19 quanto agora. O número de internamentos já ultrapassou o máximo registado no inverno anterior, segundo dados do New York Times. Os últimos dados apurados remontam ao passado domingo, à altura em que estavam internados com Covid-19 142.388 pessoas nos hospitais norte-americanos. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Há um ano, a 14 de janeiro de 2021, o número de pessoas internadas com Covid-19 em hospitais atingia os 142.315 internamentos. Nunca a ocupação hospitalar no país ultrapassara esse registro até ao passado domingo. Os Estados Unidos têm quase 330 milhões de habitantes, o que significa que a população é aproximadamente 32 vezes maior do que a portuguesa. Ainda assim, proporcionalmente, a percentagem de doentes com Covid-19 em hospitais é quase 3 vezes superior nos Estados Unidos face a Portugal. Em sentido inverso, a percentagem de população integralmente vacinada nos Estados Unidos é inferior ao que se verifica em Portugal. Nos Estados Unidos, só cerca de 63% das pessoas estão totalmente vacinadas. Em Portugal, quase 90% da população está integralmente vacinada e as doses de reforço já foram administradas a 89% da população com 70 ou mais anos e 84% das pessoas com idades entre os 60 e os 69 anos. E é uma realidade que o número de mortes é muito inferior hoje do que desde o princípio da pandemia, ou mesmo há um ano atrás, mas este aumento no número de internamentos, principalmente em crianças, jovens e em adultos de média idade, preocupa e de que maneira, já que é uma situação que se verifica em vários pontos do país. Por exemplo, em Connecticut, o aumento de casos de Covid-19 é uma realidade neste estado e cidades como Hartford são mesmo das mais atingidas. Fernando Rosa, com todos os pormenores. Basicamente, os números confirmados em Connecticut, temos mais 31 mil pessoas confirmadas infectadas. O número de mortos continua a aumentar, já aumentando agora, estando em 9.372, mais 79 hospitalizações, chegando quase aos 1.900. É interessante que nessas hospitalizações, 68% das pessoas que estão hospitalizadas não estão completamente vacinadas. O governador de Connecticut definiu completamente vacinada como aquelas pessoas que têm a primeira, a segunda dose e o reforço. Em testes feitos, cerca de 13 milhões, mais 132 mil testes feitos, e a questão das pessoas vacinadas que contraem o vírus é simplesmente 3,2%. Mas os cientistas dizem-nos que as pessoas não vacinadas têm um risco maior, ou cerca de 3,5% de serem infectadas e 17,2% de poderem ter razões de morte. Na questão da percentagem positiva, desceu para 23,68%, estava a 24,4%. Nas casas de repouso tem sido controlada a questão das mortes, simplesmente 13 nas últimas 2 semanas. Esta semana, 97 mil pessoas foram vacinadas, uma diminuição daquela semana do Natal, talvez porque foi a semana em que toda a gente estava para sair, 166 mil pessoas foram vacinadas. As crianças já começaram
a ser vacinadas, e o grupo mais vacinado é aquele que está entre os 55 e os 64. Nos vacinados da primeira temos cerca de 78%, na segunda e na primeira uma média de 70%, com cerca de 2,5 milhões de pessoas já vacinadas. Temos a lembrar que Hartford tem um mandato de uso de máscaras em todos os espaços interiores, e o CDC diz-nos que máscaras devem ser usadas para todas as pessoas que não são vacinadas com mais de 2 anos. O governador Lamont continua a insistir que isto é um inimigo que é invisível, que está a fazer o melhor que pode. Cerca de 1,8 milhão testes de casa foram distribuídos, e, enfim, a Universidade Canárica diz que vacinou cerca de 100 mil pessoas no dia de ontem. Portanto, todos os combates nas frentes, no entanto, a questão do nosso porcentagem positiva continua a manter-se a 23%. Sábado, domingo, faz-se história em Hartford, quando a presidente eleita Carla Batista Juvencio torna-se a primeira mulher a assumir a presidência do Clube Português de Hartford. Fernando Rosa, informando diretamente. Na Flórida, os números continuam altos, mas poderemos dizer que a situação está mais calma. A preocupação agora são as crianças na escola e o impacto da falta de mão de obra em setores como a restauração. Carlos Gabriel Abreu com toda a informação. Nós notamos que as pessoas estão a levar naturalmente esta nova fase deste novo vírus que apareceu. O que notamos é que as coisas estão mais calmas depois da passagem do Natal. Pelo menos, não estou a falar de números, mas a nível dos centros de testagem, as coisas acalmaram, a cidade abriu muitos mais centros de testagem, as filas já não são tão longas. Óbvio que as pessoas estão-se a contaminar. Eu, como disse na minha última intervenção, não há uma única família, penso que em Miami, que não tenha elementos, pessoas com o novo coronavírus, não é? Neste caso o Omicron, mas as coisas estão um pouco mais calmas, embora os números estão altos, como é óbvio, porque isto é um vírus que é muito transmissível, muito transmissível. Na Flórida, portanto, as crianças regressaram também às escolas. Há preocupação a esse nível, já que o índice de transmissibilidade em crianças é também bastante elevado? Os índices são muito altos, inclusive eu vou dar o exemplo da turma onde o meu filho mais velho anda, que 80% das crianças estão em casa com Covid, com este novo Omicron. Só para dar um exemplo, neste caso são cerca de 22, 23 alunos, se estão 4 ou 5 que estão presentes, os outros estão todos portanto, em casa a ter aulas neste caso por internet. Mas óbvio que há muitas turmas, continua a haver muitos problemas a nível do trabalho aqui em Miami, porque há muitas empresas a maior parte de restaurantes e grandes empresas que têm muita gente em casa, como eu inclusive disse há uns dias, há lojas que estão fechadas ou que estão a abrir só meios turnos, mas há muita gente. Óbvio que não é um vírus tão letal e que cria tantos problemas, mas também temos o revés da medalha, que é nós aqui na Flórida temos cerca de 62, 63% com as vacinas tomadas a 100% e com o Boston, e então óbvio que há muita gente que está nos hospitais que não tomaram a vacina porque pronto, que é um dos grandes problemas, é o revés da medalha, que há muita gente afetada aqui que está para estar nos hospitais. A Flórida é um país de serviços. Como é que é para o setor da restauração lidar com a falta de pessoal qualificado para trabalhar no dia-a-dia? Eu conheço donos de restaurantes, como eu já disse há bocado, que costumam ter turnos de 8, 9 pessoas e estão com turnos de 2, 3 pessoas, e há restaurantes que estão só a abrir da parte da tarde, da parte da manhã, o turno da manhã nem abre, mas pronto, está a ser difícil lidar com isso. Já não era fácil lidar com a falta de mão de obra que há, mas com esta situação ainda se tornou um pouco mais difícil.
Em New Jersey, o governador Phil Murphy declarou novamente o estado de emergência de saúde pública para conter as medidas e a propagação do coronavírus. Essas medidas exigem a exigência de máscaras nas escolas. O governador disse mesmo que o tsunami Omicron está a varrer todo o estado, já que dezenas de milhares de novos casos, hoje foram contabilizados mais de 21 mil novos casos, são diariamente adicionados a um número impensável há pouco mais de um mês. As hospitalizações estão a atingir níveis nunca antes vistos desde a onda inicial e hoje o motivo de preocupação adicional. 142 residentes de New Jersey perderam a vida nas últimas 24 horas. A verdade é que nos últimos dias foram contabilizados mais de 700 mil casos de Omicron em todos os Estados Unidos. Mas os especialistas acreditam que o pico de infecções pode ser atingido a qualquer momento. Nas cerca de 6 semanas desde a sua descoberta, a variante Omicron altamente contagiosa ultrapassou a Delta, anteriormente dominante nos Estados Unidos. Nas últimas 2 semanas, para mais de 700 mil casos nos últimos dias, segundo dados do New York Times. Mas quase tão rapidamente quanto o aumento pós-feriado da variante começou, pelo menos um dos principais especialistas está agora a prever que a Omicron já pode estar a atingir o pico em certos estados e pode começar a cair em breve. Durante uma entrevista na rede de televisão americana CBS, Scott Gottlieb, ex-comissário do FTC, disse ter ficado surpreendido pela rapidez da disseminação da Omicron em todo o mundo, ao espalhar-se tão rapidamente e a desafiar as previsões de que a Delta seria a última grande onda da Covid-19. Mas este cientista prevê que os estados e as principais cidades ao longo da costa leste podem já ter atingido o maior número de casos de infecções de Omicron e em breve esses números irão cair. Scott Gottlieb diz ainda que se olharmos para o que está a acontecer na costa leste dos Estados Unidos, como por exemplo em Nova York, Washington, Maryland, provavelmente a Flórida, também já atingiu o pico, talvez Delaware e Rhode Island. Na próxima semana, os cientistas dizem que as estatísticas já vão mostrar uma queda no número de infectados pela Omicron e que essa curva descendente já é visível em algumas áreas de Nova York e de Washington. A notícia que está prestes a chegar ao mercado, uma nova vacina para a Omicron, também foi bem aceita pela comunidade científica, apanhada de surpresa pelo grau de transmissibilidade da Omicron. Mas a verdade é que Rochelle Walensky, a diretora do Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, o chamado CDC, reconheceu ontem que as vacinas não podem interromper a transmissão, mas que continuam a ser eficazes na prevenção de complicações mais graves, incluindo a possibilidade de morte. A diretora do CDC, Rochelle Walensky, disse que as vacinas contra a Covid-19 não são mais eficazes na prevenção da transmissão do vírus. Ela reconheceu publicamente numa entrevista à CNN que a vacina Covid-19 deixou de ser eficaz na transmissão do vírus. No segmento da CNN com Wolf Blitzer, Walensky disse que, embora as vacinas estejam a proteger eficazmente contra doenças graves e a própria morte, o que é mais importante é que não fazem interromper a transmissão. É a primeira vez que um cientista afirma a possibilidade de transmissão, mesmo com 2 vacinas e o reforço. A declaração deixa a comunidade científica a braços com uma nova dúvida. Será que a máscara irá durar anos para prevenir que as pessoas não sejam contaminadas? Esta questão está a ser avaliada pelas autoridades sanitárias com base em informações globais, uma vez que cada vez mais pessoas vacinadas continuam a ser alvo de forma mais leve do vírus Omicron, por exemplo. Segundo a diretora do CDC, a única coisa que se pode fazer é impedir a transmissão. É importante saber que, por exemplo, se visitar alguém que não foi vacinado, sugere-se o uso da máscara. Neste momento, o Omicron está no centro da atenção dos cientistas, quando já existe uma outra variante, a Delta Cron, cuja transmissibilidade ainda se desconhece. Entretanto, várias organizações aqui nos Estados Unidos continuam a impor restrições a não vacinados.
O conhecido banco Citibank estabeleceu 31 de janeiro como a data limite para empregados apresentarem o certificado de vacinação. Se não o fizerem, serão despedidos. Os Estados Unidos acabam de entrar no seu terceiro ano de pandemia e os números não são exatamente promissores. Apenas na semana passada, novas infecções aumentaram mais de 85%, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. O último aumento foi estimulado pela variante Omicron, que foi detectada pela primeira vez no final de novembro. Embora a última variante preocupante, a Delta, tenha levado autoridades e empresas de saúde a implementar mandatos de vacina, a nova variante do vírus duplicou as políticas rígidas de vacina à medida que a Covid continua a espalhar-se em 2022. O Citigroup anunciou inicialmente um mandato de vacina para todos os funcionários no final de outubro, mas agora o banco estabeleceu um prazo concreto para a rescisão. Os funcionários que não forem vacinados até 14 de janeiro serão colocados em licença sem vencimento e demitidos até 31 de janeiro, de acordo com o memorando interno enviado aos funcionários de acordo com a Bloomberg. Ao anunciar este mandato, pela primeira vez, o Citigroup tornou-se no primeiro grande banco do Wall Street a tornar a vacina uma condição de emprego, segundo a Bloomberg. Agora, ainda tem uma das políticas mais rígidas entre as grandes empresas financeiras. Outras empresas como a Goldman Sachs e o JP Morgan emitiram alguns requisitos de vacina, mas ambas as políticas permitem que os funcionários evitem ser vacinados desde que não entrem em escritórios. Segundo o Citigroup, as equipas médicas consultaram os principais especialistas em algumas das instituições médicas mais prestigiadas do país e estão confiantes sobre a segurança e a eficácia das vacinas, diz Sarah Wetcher, diretor de recursos humanos do Citigroup, num comunicado em outubro. O Citigroup não é a única empresa que demitiu recentemente ou indicou que demitirá trabalhadores que não foram vacinados contra a Covid. Em 5 de janeiro, a clínica Maio demitiu cerca de 700 funcionários que não cumpriram o mandato de vacinação do centro, que havia atingido o seu prazo em 3 de janeiro, segundo a NBC News. Portugal contabilizou esta terça-feira mais 33.340 casos de Covid-19 e 28 residentes morreram. O último balanço da Direção-Geral de Saúde revela uma descida considerável no número de internamentos. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 28 mortes e 33.340 novas infecções por Covid-19. O número de internamentos desceu e é agora de 1.564 em enfermaria, menos 24 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 153 doentes, menos 8 do que na segunda-feira. Por regiões, o Norte soma 13.253 novas infecções e 10 mortes. Lisboa e Val do Tejo registra 12.390 novos casos e 9 óbitos. Na região Centro, há 3.907 casos e 3 mortes. No Alentejo, há 725 infectados e uma vítima mortal. E no Algarve, há mais 688 infecções e 4 mortes. Nos arquipélagos, a Madeira contabiliza 2.136 casos e 1 óbito, e os Açores somam mais 243 contágios. Destaque também para os recuperados. Só nas últimas 24 horas, mais 43.513 pessoas foram dadas como curadas da Covid-19. E há neste momento em Portugal cerca de 270 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus. As medidas de controle aéreo e terrestre em Portugal continuam. Mais de 2.200 passageiros e 41 companhias aéreas foram multados nas fronteiras aéreas. Também foram realizados 15.022 operações aleatórias de fiscalização nas fronteiras terrestres para garantir a realização de testes à Covid-19. Mais de 2.200 passageiros foram multados entre 1 de dezembro e 10 de janeiro por tentar entrar em Portugal pelas fronteiras aéreas sem teste negativo ao SARS-CoV-2, indicou esta terça-feira o Ministério da Administração Interna. Segundo o mesmo organismo, foram também multados 41 companhias aéreas por embarcarem esses passageiros sem o respectivo teste negativo. Num balanço desta medida para controlar os casos de Covid-19, o Ministério da Administração Interna avançou à agência Lusa que entre 1 de dezembro e 10 de janeiro, a PSP e o Serviço de Fronteiras fiscalizaram
460.089 passageiros e 13.866 voos, que resultaram em 2.245 contraordenações. Destes, 1.465 foram levantados pela PSP e 780 pelo CEF. O MEI explica igualmente que nas 2.245 contraordenações estão incluídas 8 estrangeiros a quem foi recusada a entrada no país por não terem apresentado teste no desembarque. As companhias aéreas que transportam passageiros sem teste negativo incorrem numa multa entre 20.000 a 40.000 euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma contraordenação entre os 300 e os 800 euros por não apresentarem teste à chegada. O controlo foi também feito nas fronteiras terrestres pela GNR e pelo CEF. Até 10 de janeiro tinham sido realizadas 15.022 operações aleatórias de fiscalização nas fronteiras terrestres para garantir a realização de testes à Covid-19. No âmbito destas operações, foram feitas 88.104 fiscalizações a viaturas ligeiras e de mercadorias, motociclos, comboios, autocarros, que deram origem a 36 autos de contraordenação por falta de teste ou certificado de recuperação. Por isso mesmo, não acredite nas bruxas. Se vai viajar para Portugal, tenha a certeza, número 1, que faz o teste, porque se viaja na TAP não o deixam embarcar, e depois se viaja em qualquer outra companhia que por acaso possa não estar a fazer o controle, a chegar a Portugal sem teste, 300 a 800 euros, e a companhia onde viajou, 20 a 40.000 euros. Para bom entendedor, meia palavra basta. A Organização Mundial de Saúde previu hoje que mais de metade dos europeus poderá ficar infectada com a variante Omicron do coronavírus. Reconheceu ainda que fez aumentar o número de hospitalizações, mas não as mortes atribuídas à Covid-19. Apesar da rapidez sem precedente de contágio, há uma quantidade maior de casos assintomáticos, há uma quantidade menor de pessoas que precisam de ser hospitalizadas e as taxas de mortalidade nos hospitais são mais baixas, o que comprova a eficácia das vacinas já aprovadas. Ao ritmo atual, prevê-se que mais de 50% da população da região europeia será infectada pela Omicron nas próximas 6 a 8 semanas. E as mutações dessa variante permitem aderir mais facilmente às células humanas, podendo infectar mesmo as pessoas que já foram infectadas ou estão vacinadas. Na região europeia da OMS, que inclui 53 países, registaram-se mais de 7 milhões de contágios durante a primeira semana de 2022 e 26 países comunicaram que acima do 0,1% a sua população tinha testado positiva para o SARS-CoV-2 a cada semana. Para o responsável da região, que assinalou o contágio sem precedente, a vaga atual desafia os sistemas de saúde e a prestação de serviços em vários países onde a Omicron se propagou rapidamente. Para a Organização Mundial da Saúde, ainda não é possível classificar a Covid-19 como uma endemia ou gripe. Para já, o objetivo de 2022 é, antes de mais, estabilizar a pandemia, reconhecendo que o vírus já surpreendeu mais do que uma vez. E entre a espada e a parede continuam as companhias aéreas, que estão a realizar milhares de voos quase vazias. A Bélgica já pediu à Comissão Europeia uma flexibilização das regras. Por causa da variante Omicron, muito mais contagiosa, as reservas nas companhias aéreas caíram drasticamente. Várias companhias querem cancelar voos, mas depois arriscam-se a perder os direitos de aterragem. A Bélgica está a pedir à Europa para ajustar as regras. Não faz sentido organizar voos vazios do ponto de vista ambiental e económico e também para as companhias aéreas afetadas pela Covid. Ontem escrevi uma carta à Comissão Europeia, mas ainda não recebi resposta. Pedi à Comissão para flexibilizar as regras para que não tenhamos aviões vazios no céu. Um dos bens mais valiosos para uma companhia aérea são as chamadas faixas horárias, as horas em que são autorizadas a descolar e a aterrar no aeroporto.
Mas se não as utilizarem, perdem-nas automaticamente e depois outra companhia aérea pode comprá-las. Se este esquema geral flexível não for alargado, nós, enquanto companhia aérea, seremos forçados a realizar voos desnecessários. Para a Brussels Airlines, isso significa 3.000 voos que poderiam ser evitados de um ponto de vista ecológico e económico, apenas para salvaguardar os nossos direitos de descolagem e aterragem. Desde o início da pandemia, a Comissão Europeia reduziu a proporção das faixas horárias, mas agora quer diminuir essa medida excepcional, o que significa que mais aviões terão de voar vazios sobre o espaço aéreo europeu. Na Alemanha, as manifestações contra as políticas de combate à Covid-19 parecem estar a crescer em dimensão e radicalização, causando uma verdadeira preocupação em todo o país. Milhares de alemães saíram à rua esta segunda-feira à noite para protestar contra as restrições impostas pelo governo por causa da pandemia. A Euronews acompanhou uma das marchas em Bautzen, uma pequena cidade localizada na antiga Alemanha de Leste. As fileiras do protesto acolhem cada vez mais extremistas. É o caso do movimento radical contra as restrições, que reúne, sobretudo, elementos da extrema-direita e hooligans. O perigo vem da radicalização dentro do movimento. Temos notado muito mais apelos à violência contra os titulares de cargos, contra os jornalistas e contra outros representantes das chamadas opiniões dominantes. E aí podemos ver um perigo. Os protestos têm-se repetido todas as segundas-feiras, um dia extremamente simbólico para os alemães. As manifestações contra o regime comunista da Alemanha de Leste, antes da queda do muro, em 1989, também tiveram lugar às segundas-feiras. O presidente da Câmara de Bautzen respeita a divergência de opiniões, mas assume ter pouca simpatia pelos extremistas que se apoiam num discurso de ódio e violência. Pode-se ser contra as regras do coronavírus. E pode acontecer que se acabe inadvertidamente numa manifestação onde se encontram 100 ou 150 neonazis. Mas quando isso acontece uma ou duas vezes, então é preciso pensar: será que quero mesmo estar na rua com os nazis? Será que quero fazer uma manifestação com nazis? Digo muito claramente, isso não está bem. Isso não está em conformidade. As bolsas de protesto radical são ainda localizadas, estão, no entanto, a crescer, tal como as manifestações totalmente pacíficas contra as políticas de controle da pandemia. Podemos agora falar de um verdadeiro movimento de protesto na Alemanha, porque durante algum tempo tivemos várias ondas de mobilização. É também um movimento que se está a tornar mais estruturado e organizado. Apesar da organização constatada pelos analistas, as sondagens revelam que apenas 15% da população alemã apoia os protestos. Há, no entanto, a consciência de que pequenos grupos podem criar grandes problemas. E assim encerramos o tema Covid. Vamos agora dar um saltinho aqui a Newark, New Jersey, onde Jonathan Seabra anunciou ontem a sua candidatura a vereador do bairro Leste, o Ironbound, nas eleições de maio deste ano. Jonathan Seabra torna-se assim o terceiro candidato que oficialmente anunciou a sua candidatura. O primeiro foi Louis Weber, depois Michael Silva. A qualquer momento, Anthony Campos deverá também anunciar a sua intenção de concorrer ao cargo até agora ocupado por Augusto Amador. E de Newark vamos para Portugal. Jerónimo de Sousa foi hoje operado de urgência. O líder comunista foi submetido a uma intervenção cirúrgica urgente à carótida interna esquerda. João Oliveira e João Ferreira vão substituí-lo nas ações de campanha. Numa nota enviada às redações, o Partido Comunista Português explicou que a cirurgia não poderia ser adiada para depois das eleições. Prevê-se que o secretário-geral do Partido Comunista retome no final da próxima semana a sua intervenção política, nomeadamente na campanha eleitoral em curso para a Assembleia da República. Pode ler-se no comunicado. Foi criada uma comissão para investigar possíveis abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. A iniciativa é financiada pela Conferência Episcopal Portuguesa e foi apresentada ontem em Lisboa.
Chama-se Dar Voz ao Silêncio e já está a funcionar contactável através de um número de telefone, por escrito ou através de uma página web. A nova Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa foi apresentada esta segunda-feira em Lisboa. Uma iniciativa financiada pela Conferência Episcopal Portuguesa e que integra uma equipa de 8 especialistas, incluindo um juiz, uma socióloga e dirigida pelo pedopsiquiatra Pedro Streste. A Comissão existe para estar ao lado das pessoas. Tem disponibilidade total para as escutar a seu tempo e com tempo, uma a uma, porque todos, mas todos, contam. O objetivo é, através de testemunhos de vítimas e terceiros que tenham conhecimento de casos, bem como com recurso aos arquivos históricos da Igreja Católica, destapar a realidade sobre os abusos cometidos desde 1950 por membros do clero em Portugal. O primeiro relatório está previsto para o fim de 2022. Vamos agora ao Brasil. Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 100 tiveram que abandonar as suas casas nas últimas 24 horas no estado brasileiro de Minas Gerais, devido às fortes chuvas que continuam a atingir a região, informou hoje a Defesa Civil brasileira. Desde outubro, quando as chuvas começaram a afetar aquela região do Brasil, 19 pessoas já morreram e 3.481 perderam as suas casas, enquanto praticamente 14.000 foram retiradas das suas próprias casas para evitar uma maior tragédia. No total, 145 cidades de Minas Gerais estão em risco, de acordo com as autoridades. Morreu David Sassoli, o presidente do Parlamento Europeu. Sassoli fez carreira no jornalismo em Itália, foi apresentador do telejornal da RAI 1 antes de se dedicar à política. Foi eleito eurodeputado em 2009, vice-presidente do Parlamento Europeu em 2014 e presidente em 2019. O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, morreu aos 65 anos, vítima de uma disfunção do sistema imunitário, depois de mais de 2 semanas internado num hospital italiano. Uma pneumonia contraída em setembro do ano passado obrigou a um internamento em Estrasburgo e Sassoli nunca recuperou completamente. Esteve mais de 2 meses afastado do Parlamento, regressou apenas brevemente no final do ano. As condolências estão a chegar de todos os quadrantes. Sassoli fez carreira no jornalismo em Itália, foi apresentador do telejornal da RAI 1 antes de se dedicar à política. Foi eleito eurodeputado em 2009, vice-presidente do Parlamento Europeu em 2014 e presidente em 2019. O português Pedro Silva Pereira vai dirigir o processo de eleição do próximo presidente, que estava já previsto antes da morte de Sassoli, enquanto a maltesa Roberta Metsola, que é candidata ao cargo de presidente, vai assumir a presidência interina. Os ucranianos de Kiev consideram a Rússia como um inimigo que deve ser posto no seu lugar. Muitos residentes defendem, sem surpresa, uma maior aproximação com a NATO e uma posição de força dos Estados Unidos face à Rússia. Enquanto em Genebra decorria a maratona diplomática entre Washington e Moscovo, na capital da Ucrânia, Kiev, muitos residentes defendiam sem surpresa uma maior aproximação com a NATO e uma posição de força dos Estados Unidos face à Rússia. Penso que na situação atual a NATO é a melhor opção para nós. A Rússia não pode ditar com as suas exigências os movimentos da Ucrânia. Ser um Estado neutro não é uma opção. A NATO é a única opção. A Rússia não é um inimigo adequado. O inimigo deve ser destruído mentalmente e fisicamente. Espero que os americanos não abandonem a Ucrânia. Devem ficar do lado da Ucrânia e Putin deve ser posto no seu lugar. Na capital ucraniana, ninguém esquece todos os que perderam a vida no conflito com os rebeldes pró-russos no leste do país, nem a invasão e anexação da Crimeia há menos de 8 anos. Outro foco de tensão e preocupação é o Afeganistão. Depois das Nações Unidas terem lançado um apelo para que fossem feitas doações para ajudar a população afegã, os Estados Unidos da América comprometeram-se hoje a disponibilizar ainda este ano uma ajuda de cerca de 265 milhões de euros para o Afeganistão.
O valor, que constitui uma primeira fração de um montante mais elevado, visa ajudar prioritariamente na alimentação, na saúde e na proteção contra o inverno rigoroso, disse hoje a Agência dos Estados Unidos para a Assistência Internacional em comunicado. O presidente norte-americano Joe Biden tem sido acusado de ter acelerado a ascensão dos talibãs ao poder ao apressar o fim da presença militar internacional no território afegão. Os talibãs conquistaram a capital afegã, Cabul, em meados de agosto do ano passado, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO, presentes no país desde 2001. O país vive desde então uma crise humanitária e financeira que já tinha levado, em outubro passado, os líderes do G20, as 20 maiores economias do mundo, a prometer 1.000 milhões de euros para a ajuda e a luta contra o terrorismo na região. A ONU e organizações do seu sistema lançaram hoje planos conjuntos de ajuda humanitária de emergência para abranger 22 milhões de pessoas no Afeganistão, ou seja, mais de metade da população do país, bem como 5,7 milhões de afegãos deslocados e às comunidades locais que os acolhem em 5 países vizinhos. Os organismos sublinharam que o povo afegão enfrenta uma das crises humanitárias com crescimento mais rápido do mundo. Metade da população encontra-se afetada pela fome, mais de 9 milhões de pessoas estão deslocadas, milhões de crianças não estão escolarizadas, os direitos fundamentais das mulheres e das meninas estão a ser atacados, os agricultores e os criadores de gado lutam contra a pior seca em décadas e a economia está em queda livre. Apesar de o conflito se ter atenuado, a violência, o medo e as privações continuam a levar os afegãos a procurar asilo e segurança além fronteiras do seu país, nomeadamente no Irão e no Paquistão. O governo dos Estados Unidos quer fechar a prisão de Guantánamo, apesar de ainda não ter adotado nenhuma medida concreta nesse sentido, enquanto uma comissão independente nomeada pela ONU pediu o seu rápido encerramento. O governo do presidente Joe Biden continua focado em fechar a prisão de Guantánamo, garantindo que nada mudou a esse respeito e confirmando que estão a ser estudadas metodologias para efetivar essa medida. Especialistas independentes das Nações Unidas pediram que os Estados Unidos encerrem Guantánamo, alegando que se trata de um local de continuadas violações dos direitos humanos. Entre os presos que restam na prisão símbolo da guerra ao terrorismo, só há 2 dos primeiros 20, descritos como os piores dos piores. 12 são considerados perigosos, mas destes só 2 foram condenados. São chamados de Forever Prisoners, prisioneiros para sempre, e alguns estão detidos há mais de 20 anos. Na prisão aberta pela administração de George W. Bush, na base naval de Guantánamo, por onde já passaram pelo menos 779 prisioneiros, sobram agora 39. Destes, 27 são Forever Prisoners, detidos sem qualquer acusação formal ou julgamento. 13 dos detidos estão preparados para serem repatriados, enquanto há outros 14 casos de reclusos considerados aptos para serem reanalisados. O porta-voz do Pentágono admitiu ainda que há 10 reclusos com processos perante comissões militares dos Estados Unidos, com acusações pendentes ou a meio de processos ou prestes a serem julgados, enquanto 2 já foram julgados perante comissões militares. A questão de encerramento surge na véspera de serem assinalados 20 anos desde a abertura da prisão, localizada numa base naval norte-americana no leste de Cuba. A prisão foi inaugurada em 2002 por ordem do então presidente George Bush, em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A Coreia do Norte lançou um novo míssil. O projétil aterrou fora da zona económica exclusiva do Japão. A Coreia do Norte terá disparado mais um míssil balístico esta terça-feira, o segundo no espaço de uma semana. A informação foi avançada pelas autoridades militares da Coreia do Sul, mas não foi confirmada pelo regime de Pyongyang. O projétil aterrou fora da zona económica exclusiva do Japão. No discurso de Ano Novo, o líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu um reforço da capacidade militar, desafiando a oposição internacional. Os Estados Unidos já condenaram o lançamento pela Coreia do Norte do míssil balístico no mar oriental norte-coreano,
O segundo numa semana, qualificando a ação como uma ameaça para os vizinhos e para a comunidade internacional. 2 polícias do Departamento de Polícia de Los Angeles ignoraram um alerta de roubo por parte de um colega. O caso remonta a abril de 2017 e em causa, vejam bem, está um jogo de Pokémon. 2 agentes do Departamento da Polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, foram despedidos por ignorarem um roubo para tentar apanhar um Snorlax no jogo Pokémon Go. O caso remonta a abril de 2017, mas foi recentemente tornado público através de documentos judiciais. Segundo a investigação, a que o Los Angeles Times teve acesso, os polícias foram despedidos por abdicar deliberadamente do seu dever de ajudar um agente durante um roubo em curso e jogar um jogo de Pokémon enquanto estavam de serviço. No dia do incidente, os polícias Mitchell e Lozano receberam um alerta de um colega para um aparente roubo numa loja de um centro comercial. Uma investigação posterior revelou que os agentes ainda discutiram como responder ao roubo, mas decidiram ignorar e esconder-se num beco. Mais tarde, segundo as gravações de vídeo e áudio, os polícias descobriram a existência de um Snorlax numa rua perto e traçaram um plano para o apanhar. Na altura, ambos negaram as acusações, dizendo que não estavam a jogar e que a aplicação Pokémon Go não é bem um jogo, mas sim um evento de redes sociais. Acabaram despedidos, mas contestaram a decisão, alegando que o Departamento de Polícia de Los Angeles violou os seus direitos de privacidade ao escutar a conversa. Na passada sexta-feira, o recurso foi negado. O norte-americano David Bennett, de 57 anos, recebeu um coração de porco geneticamente modificado e será monitorizado durante as próximas semanas para analisar a reação ao novo órgão. A operação foi realizada na sexta-feira aqui nos Estados Unidos e demonstrou pela primeira vez que o coração de um animal pode continuar a bater num ser humano sem rejeição imediata, indicou o comunicado. Uma equipa médica norte-americana transplantou um coração de porco num paciente, numa tentativa derradeira para salvar a sua vida, que se encontra em condição estável 3 dias após essa cirurgia inédita. Embora seja muito cedo para aferir se a operação terá sucesso, a iniciativa marca um passo na tentativa de décadas para conseguir usar órgãos de animais em transplantes que salvam vidas humanas. A equipa do Centro Médico da Universidade de Maryland disse que o transplante provou que um coração de um animal geneticamente modificado pode funcionar no corpo humano sem rejeição imediata. O doente, de 57 anos, David Bennett, sabia que não havia garantias de que a experiência médica resultaria, mas estava em estado terminal, sendo inelegível para um transplante de coração humano e não tinha outra opção. Na segunda-feira, 3 dias após a cirurgia, Bennett estava a respirar autonomamente enquanto ainda estava conectado a uma máquina de auxílio cardíaco. As próximas semanas serão críticas. Há uma enorme escassez de órgãos humanos doados para transplante, o que levou cientistas a tentar descobrir como usar órgãos de animais. No ano passado, houve pouco mais de 3.800 transplantes de coração nos Estados Unidos, um número recorde, de acordo com a agência que supervisiona o sistema de transplantes do país. Tentativas anteriores deste tipo de transplantes, chamados xenotransplantes, falharam, em grande parte porque os corpos dos pacientes rejeitaram rapidamente o órgão animal. Uma experiência com um bebê moribundo em 1984 falhou ao fim de 21 dias de experiência com um coração de babuíno. É caso para dizer que, enquanto há vida, há esperança. Vamos agora ao desporto. O Sporting venceu o Lessa hoje por 2-0 e passou assim à próxima eliminatória da Taça de Portugal. A equipa de Ruben Amorim, no entanto, não teve facilidades durante os 90 minutos. Bruno Tabata abriu o marcador aos 12 minutos de jogo. O emblema da Primeira Liga continuou a rodear a baliza dos Leceiros e aos 31 minutos Mateus Nunes fez o 2-0. Com esta vitória, o Sporting chega às meias finais da Prova Rainha e vai defrontar o Futebol Clube do Porto ou o Vizela. O Porto e a Roma terão, por fim, chegado a acordo, tendo em vista a transferência de Sérgio Oliveira.
De acordo com os mais recentes relatos oriundos da empresa italiana, o internacional português é esperado na capital transalpina já amanhã. Entretanto, o Vitória de Guimarães comunicou hoje que começou a executar um grafite de grandes dimensões no estádio Dom Afonso Henriques para eternizar e homenagear o antigo guarda-redes Neno, antiga lenda do clube vimaranense. Numa nota publicada no site oficial, o emblema de Guimarães refere que a obra do artista visual Well Do It tem o objetivo de perpetuar a imagem de Neno, mas também o enorme simbolismo da sua ligação ao Vitória e à cidade de Guimarães. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8997, 1,1362 para o euro, o real 5,59, 0,1787. E hoje sentiram-se temperaturas abaixo de zero, mas vamos saber qual a previsão do tempo com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 41 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 43 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 40 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 38 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 35 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 36 graus, Miami com aguaceiros com 73 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 67 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 77 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 59 graus e são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Queremos pedir desculpa, o Sporting venceu por 4-0, não 2-0. Vamos agora encerrar o espaço de notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, extrações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey.
Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco 3,99. Mundus Vinho Branco 3,99. Pinta Negra Tinto Branco 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco 5,99. Fuzil Vinho Verde 4,49. Casa Ermelinda de Freitas Reserva Tinto 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Bem-vindo à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas por telefone. Quero voltar a informar que estamos em época de eleições legislativas. Muitos de vocês já receberam em casa o envelope para exercerem o seu dever cívico. Devem fazê-lo antes do dia 29 de janeiro, enviar a sua carta, terá que chegar a Portugal até o dia 9 de fevereiro. Vamos à primeira chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite, Sr. Henrique. Estou sim, muito boa noite. Aqui fala Manuel Estou sim, muito boa noite. Como vocês passaram as festas? Estou sim, boa noite. Boa noite, Sr. Henrique. Com quem tenho... Está tudo bem? Está tudo ótimo. Com quem tenho o prazer de falar? Maria Soares. Dona Maria, em que é que posso ajudá-la? Eu tinha pedido ao senhor, antes da festa, para me ajudar com passcode que eu quero tirar o meu marido um certidão. Passaporte. Quer tirar o passaporte português, é isso que me está a dizer, correto? E o senhor me disse que mandou e-mail para mim, mas a minha amiga procurou, não achou nada. Eu enviei um e-mail para um e-mail que me foi dado, portanto, em que área? A senhora vive na área de Palm Coast, correto? Não, aqui para Porto Rico, na Flórida. Porto Rico, portanto, deve contactar, eu recomendo uma vez mais, e nesse e-mail ia também a informação sobre o consulado honorário de Miami. Eu poderei reenviar o mesmo e-mail, mas se não recebeu a primeira vez, e eu tenho informação que foi recebido, é porque o e-mail que me deu não está correto. Portanto, nós vamos ficar com o seu número de telefone. Posso dar ao senhor o número da minha amiga? Nós iremos contactar consigo depois do programa para isso, está bem? Ok. Obrigado. Dar o número de e-mail o número da minha amiga para chamar. Ok, então, está bem? Iremos depois contactar consigo. Muito obrigada. Vamos agora à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Maria Lisboa. Olá, Dona Maria, em que é que posso ajudá-la? Eu já chamei para aí, estava à espera que me chamasse para trás e depois o Sr. Rico telefonou para mim para trás, mas era da outra chamada, que era para me dizer qualquer coisa e nem me disse nada. E eu queria os papéis para o meu marido, para a reforma, para Moçambique. Portanto, o seu marido esteve na tropa em Moçambique, Moçambique. Está reformado. Eu penso que eu deixei alguma mensagem, portanto, eu poderei entrar novamente em contato. Como eu volto a referir o que já tinha referido anteriormente, portanto,
Se há um número de telefone e não podemos deixar mensagem, ou deixamos mensagem, ou as pessoas não atendem, nós não temos tempo de voltar a chamar. Portanto, sim, mas eu também queria dizer, eu já fiz a aplicação para aí logo de princípio, mas não, isso acabou tudo. Como é que acabou tudo? Não estou a entender. Portanto, fez a aplicação... Eu fiz a aplicação para o meu marido quando começaram a dizer que havia reforma para Moçambique. Não é uma reforma, é um subsídio adicional. Há 15 anos atrás, para aí. Ok, nós temos o número de telefone, entraremos em contato consigo, está bem? Muito obrigado. Ok, obrigada. Vamos agora a um breve espaço, não há problema, vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Estamos de volta e antes de irmos aos aniversários, eu gostaria de referir e pedir, portanto, a todas as pessoas que utilizam a linha aberta, se têm alguma questão que possa ser aqui respondida, nomeadamente questões relacionadas com qualquer documento que necessitam, qualquer pergunta relacionada do foro, por exemplo, técnico ou mesmo legal, façam. Se têm alguma pergunta relacionada, por exemplo, com o ultramar, se têm alguma pergunta relacionada com o e-mail que tem que ser mandado, não utilizem este espaço, deixem este espaço aberto para outras pessoas que realmente precisam desse apoio imediato e liguem fora do horário do programa, porque normalmente temos aqui alguém que pode atender o telefone e que poderá até resolver imediatamente toda essa situação. Vamos então aos aniversários. É o Pedro César, tem 46 anos de idade. Muitos parabéns, Pedro. Hoje houve poucos aniversários, mas temos 2 casamentos, por sinal, na mesma família, de gente muito, muito especial. Vamos a eles, então. Paula e Pedro Ferreira, 30 anos de matrimónio, muitos parabéns. A Catita Ana Paula Ferreira e o seu querido esposo Pedro Ferreira, 30 anos de matrimónio, muitos parabéns de toda a equipa da SPT Internacional. E depois é a Cristina e o John Ferreira, que o John, por acaso, até é filho da Ana Paula e do Pedro. 5 anos de matrimónio, portanto, é bonito quando um filho se casa no mesmo dia dos pais, 25 anos depois. Foi exatamente isso que aconteceu. Cristina e John Ferreira, muitos parabéns. 5 anos de matrimónio e a vossa filhota, se calhar também, quando vocês fizerem 25 anos, daqui a 20, vai-se também casar no mesmo dia. Seria bonito. E eu vou ser convidado. Vamos agora à edição papel, que vai amanhã para as bancas, do Luso-Americano. Vamos lá então. São já 4 os candidatos a vereador pelo bairro leste de Newark, em New Jersey: Anthony Campos, Luís Weber, Michael Silva e Jonathan Seabra. As eleições municipais são a 10 de maio de 2022. O Dr. Mário Santos, atual reitor, diretor da escola do Eastside, vai abandonar essas funções no final do corrente ano letivo. Desde a passada segunda-feira, é obrigatório certificado de vacinação para entrar na maioria dos estabelecimentos na cidade de Newark. E depois uma referência a Laureen, uma jovem que nasceu em Newark e faz carreira na música em Portugal, com raízes em Viseu e single em novela da TVI. Bem, chegamos assim ao fim de mais um especial Informação. Hoje, terça-feira, voltaremos amanhã às 7 da noite. Por isso mesmo, fique bem, até amanhã, se Deus quiser, e acompanhe já de seguida a telenovela Amor, Amor.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.